Então é importante voltar só num ponto, né, que a Tatá perguntou sobre a questão da profilaxia, da prevenção. Porque exatamente isso. Então o que você faz com aquela paciente tão bacana, você identificou ela como alto risco, o que você faz além de ficar muito de olho nela? Eu faço uma prevenção que é realmente altamente recomendada, que é o uso da aspirina associada preferencialmente ao uso de cálcio, para a gente poder tentar minimizar esse risco. Porque exatamente, né, a gente está falando de uma placentação inadequada. E quando a gente usa o AS, que é a aspirina, né, numa fase específica, geralmente a 12ª, 16ª semana, a gente melhora essa invasão placentária no útero, a gente tem um efeito de vasodilatação ali, é um efeito de vasodilatador e melhora essa placentação, tentando minimizar a chance dessa paciente ter pré-eclâmpsia. Então, é uma intervenção possível que reduz consideravelmente os riscos, né? E vocês fizeram isso. E a gente fez, mas em medicina não é uma ciência exata, né? Não é. E é muito individual. É muito individual, cada um responde de um E jeito. isso significa que ela possa não ter pré-eclâmpsia na próxima gravidez? Infelizmente, quanto mais cedo você tem a pré-eclâmpsia, maior a chance de você ter novamente. Existe sim a opção, tipo, eu tô na primeira gestação de ter, é o maior risco de você ter na primeira gestação, mas como eu tive na primeira gestação muito cedo, foi uma pergunta que eu fiz pra Camila, vai acontecer isso de novo comigo? Ela falou, não posso te prometer que não. E isso foi tipo uma facada no meu peito. Claro. Entendeu? E aí eu falei, meu Deus, então vou ter que me preparar muito para uma próxima gestação, muito mesmo. Então assim, é um cuidado, eu já tive muito cuidado, mas agora vai ter que ser muito. Mas é porque não tinha detectado nada nos primeiros meses. A gente fez então, tudo certo. Você começou a levar uma vida quando detectou, eu tomei o AS, eu tomei o Claro. cálcio, eu mudei minha dieta completamente. Porque Então, isso Porque interfere? é isso que eu queria saber, a Ajuda também, alimentação. né? A alimentação Eu ajuda. acho que a gente tem que ter todos os resgates possíveis. A gente tem que olhar para trás e falar assim, desse check, né? E a gente sempre falava muito, né? E a nossa conversa, acho que eu posso falar isso, assim, que com 30 semanas a gente já tinha um acordo. Filha, você vai ficar bem tranquila. Eu já sabia que 30 semanas eu teria que Eu vir pra falei, São Paulo ficar perto dela. vamos ficar perto de mim, porque Já eu tinha já sabia que com cancelado toda a 34 agenda. a gente sabia que tinha um risco maior, né, porque assim, tinha uma chance, não que a gente sabia que ia acontecer, a gente tinha um risco aumentado de acontecer. Eu falei, então, já que você, né, vamos ficar pertinho, então, enfim, eu acho que é uma questão importante, né, porque a gente sabe. E aí, qual foi o diagnóstico da Alexa que você teve que bater o martelo de fazer o parto? Como estava o estado dela? Então, a gente decidiu, assim, na verdade, ela começou a ter sintomas no quarto, e a gente estava monitorando os exames muito de perto, e ela começou a ter 4 exames de sangue por dia. A gente tava Já não tinha mais veia. porque assim, a gente tava às vezes de 6 em 6 horas, a gente começou a perceber que tava piorando, e eu queria saber o timing, né, da Piorando gente... o quê? Esse marcador? Não o marcador, a gente começa a olhar Os as órgãos. lesões, a lesão lesões. possível de órgão-alvo, né, então assim, precisa ver a parte renal, a parte hepática, as plaquetas, e ela começou a piorar. Aí eu sabia que, e pra UTI era muito pesado no contexto todo, né, mas uma hora eu virei pra ela, né, e assim, falei, Lecha... Eu nunca vi a doutora Camila tão, assim, quando eu olhei pro olho dela, eu falei, meu Deus, então vamos pra UTI. Mas assim, eu fui com o coração na mão, eu falei, meu Deus, que situação que eu tô, sabe? Por quê? A gente fica se perguntando por quê. Mas... Eu posso imaginar. Porque ela começou a ter os sintomas, aí a gente levou ela rapidamente pra UTI, foi um dia à noite, né? Então você foi e voltou? É isso? Não. Ela Você tava no foi lá quarto. no... Foi, dali lá foi foi no parto. parto. Tá. Não, mas aí a gente conseguiu estabilizar, daí a gente falou, vamos tentar ver se a gente consegue sulfatar e, assim, lógico que a gente tenta prolongar um pouquinho com o sulfato, a gente vai ficar muito de olho nela, porque assim, tanto que eu voltei, a família dela tava toda lá, e eles viram que eu tava preocupada, porque ela começou a ter sintoma, os exames já estavam ficando piores. Foi o quê? A dor dor do estômago, dor de cabeça e foi nesse momento. E, por exemplo, o fígado, vou dar um número de referência qualquer, tem que estar abaixo de 20, por exemplo, o meu tava em 200, ou seja, o meu fígado já tava fazendo assim pra mim, ó. O rim, e a Camila falou, cara, não tem como. mais um dia você pode ter um problema seríssimo no fígado, você vai ficar aqui por muito tempo na UTI, sabe? E aí eu lembro que a gente foi pra UTI, aí ela fez o sulfato, ela melhorou dos sintomas, estabilizou, eu lembro de eu voltando pra família dela, falei assim, vamos respirar agora, assim, ela conseguimos estabilizar, enfim, e aí a gente já tinha programado que o parto ia acontecer, né, e a gente só ia vendo de perto os exames. E na mídia exames. saindo, tá tudo bem, ela tá melhorando, e eu lá no UTI sufocando, sabe, tipo, eu não conseguia nem falar, gente, não vou nem me manifestar, não vou nem falar nada, eu não tenho que falar. Não tem força pra falar, pelo amor de Deus. Você não tem que nada. O foco era outro. Você não tem que nada, exatamente. Nossa, que difícil. E daí? E aí, como é que foi a decisão do parto?
Então, daí a gente viu que, assim, ela tinha estabilizado, né, em relação aos sintomas, mas ela realmente estava piorando progressivamente. Acho que ela começou a ter uma piora mais lenta do que ela estava tendo no quarto, com as medicações, enfim, mas ela estava piorando. E a Sofia também já não estava mais tão bem como ela tinha ficado, Por que né? estava perdendo líquido? É por conta do remédio É ou um dos não? efeitos? Não, até onde eu entendo, é um sinal de que o bebê tá bem, que ele tá bebendo, ele tá fazendo xixi, por E a isso que o placenta líquido tá funcionando tá bem. funcionando. E não, no meu caso, o meu líquido só foi Diminuindo. diminuindo. E depois que foi pra UTI, né, a Sofia nasceu bem, nasceu muito fofinha, coisa mais linda do mundo, nasceu bem. E aí, eu lembro que tinha uma equipe da ANEL, que ela já foi assim, eu não vi choro, não vi nada, só silêncio. E Deve ser. é muito difícil. O seu filho nascer e não ter choro. Muito triste. E aí pegaram ela e já levaram ela pra lá. Aí ficou eu e a Camila combinando que a gente ia pra Orlando esse ano, no Natal, com a Sofia. Mas a gente vai sem a Sofia. A Mas Sofia tá junto. Sofia tá junto. A Sofia é seu anjinho da guarda. É meu anjinho. Mas ali levaram ela, né? E ela tava muito bem. No primeiro dia ela ficou muito bem. Só que, infelizmente, olha como você vê como é lindo, né? Ao mesmo tempo. A mãe e o filho são uma unidade. Porque depois ela começou a ter problema no fígado. Ela começou a ter os problemas que eu tava tendo. Entendeu? Você teve. Então, assim, era uma ligação muito grande mesmo. A coisa de mãe É muito forte. é além, assim, é muito forte mesmo. É Então, a Camila falou pra mim, eu falei, entrega minha filha viva pra mim. Porque essa é a tristeza, é quando as pessoas não sabem e a criança morre na barriga. Eu vi vários casos sobre isso, da criança, né, infelizmente falecer, e não, ela tirou a tempo da Sofia lutar, sabe? A gente tomou injeção, a gente fez o que a gente pôde. A Camila falou, eu preciso que você não se culpe, porque você tentou de tudo. Nós tentamos de tudo. Sim. A gente foi guerreira. Demais. E eu vendo a minha filha pequenininha dentro daquela incubadora, lutando pela vida dela, assim, sabe, formadinha, perfeitinha. E eu ali, sabe, meu Deus, vendo aquela pequenininha, assim, lutando, e eu lutando do outro lado, indo vê-la com os peitos cheios de leite, né, eu tive muito leite, deu muito leite. Então, foi difícil demais, assim. A Camila, ela olhou pra mim e falou assim, eu tenho 20 anos de medicina, você é meu segundo caso mais grave da minha história, então não foi brincadeira. Eu vejo que tem muita gente que fala, pô, mas de novo esse assunto, fala, gente, a gente tem que falar, a gente tá falando sobre vidas. De novo esse assunto é ótimo. Sabe? Pessoa no puerpério, Tendo ainda, porque você está no puerpério. Tendo que Mas eu lidar ainda com as coisas, contar né? uma história desse momento do parto que pra mim marcou muito, porque a gente tava todo esse momento, né, de decisão, risco de todos os lados, e a Alexa, ó, eu também arrepiei de novo, ela virou pra mim e falou assim, doutora, eu sei que tá todo mundo muito, muito preocupado, e eu sei que é tudo muito difícil, mas eu quero que o nascimento da minha filha seja um dia muito feliz. Foi. E a gente vai só ter felicidade naquela sala de parto mesmo, né, com atenção, com cuidado, com tudo. E foi um dia muito feliz. Foi, a gente voltou né? playlist, eu tava muito serena, gente, mesmo passando mal, eu orei a noite toda, eu lembro que eu botei o terço, fui rezando o terço, e olha isso, eu passei a noite rezando o terço misericordioso. A Sofia nasceu na hora do terço misericordioso, 3 horas da tarde. Olha como é que as coisas são, sabe? E aí eu lembro Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Eu lembro que ela foi acender uma vela e a vela ficou de uma formato diferente. Então, eu falei, cara, porque eu tinha muita certeza que ia dar certo. Eu tinha muita certeza que ela ia se recuperar. Então eu falei, eu fiz foto, gente, eu fiz foto muito mal, indo pra UTI, eu fiz foto, falei, não, minha filha vai crescer, ela quer ver as fotos da mãe dela grávida, imagina. E aí, sabe, nunca imaginei que o meu cenário seria uma UTI pra fazer as fotos da minha filha, mas era o que eu tinha. Claro. Fiz a playlist de parto, a gente fez tudo, botou luzinha, pra que tudo fosse, porque eu acreditava, gente, eu acreditava que ia dar certo. Mas você acreditar, tenha certeza que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque ela podia, inclusive, não ter nascido. Sim. Se você não acreditasse. Eu não sei, aí já é a coisa espiritual, é a coisa psicológica, que eu acho que vai para um outro lugar que não é palpável. Não é mais medicina, não é mais, é algo do Senhor. É de lá de cima, é do divino. E ela ter nascido também é um resgate para você. Enorme. Sabe? Enorme. É espiritual, eu tô dizendo.
Você é mãe, você foi mãe, você é mãe da Sofia. Sim. Porque você pariu a Sofia, você gerou a Sofia e ela nasceu. É isso aí. Então isso já é o grande milagre da vida. É verdade. Né? Eu comecei a olhar assim, né? Eu falava depois, porque a gente se pergunta muito. Você fica triste, você fala, mas Deus, por quê, né? Você se questiona muito. Tanto é que eu tô voltando agora a essa intimidade com Deus agora que eu me sinto mais preparada pra isso, sabe? Você tava essa retomada. Um pouquinho quietinha e questionando. Me questionando, perguntando por quê. E veio uma negação, acho que a primeira, depois de um trauma, a primeira coisa O luto tem muitas fases, né?